O sol mediterrâneo de Roma batia impiedoso sobre o Palatino quando Sebastião sentiu o primeiro ferro penetrar sua carne. O cheiro metálico do sangue se misturava ao aroma acre da madeira ressecada do poste ao qual estava amarrado, enquanto o murmúrio da multidão se transformava num rugido ensurdecedor de aprovação. Seus músculos, outrora fortes e definidos pela disciplina militar, tremiam incontrolavelmente contra as cordas ásperas que cortavam seus pulsos. A dor não era apenas física, era uma lâmina gelada que atravessava sua alma, testando cada fibra de sua fé num momento em que o próprio céu parecia ter se fechado para ele. O ar quente carregava o odor azedo do suor coletivo, da poeira levantada pelos pés impacientes dos espectadores e do incenso que ainda queimava nos altares pagãos nócimos, criando uma atmosfera sufocante que fazia seus pulmões arderem a cada respiração laboriosa. Mas como um jovem soldado promissor, admirado por sua coragem e lealdade inabalável ao império, chegou a este momento de agonia suprema, transformado em alvo da ira imperial que antes o celebrava? A história de Sebastião começara décadas antes, nas ruas empoeiradas de Narbona, onde nasceu numa família de comerciantes prósperos que serviam fielmente ao Império Romano. Seu pai, Marcus Sebastianus, era um veterano respeitado das legiões que havia conquistado sua cidadania romana através do sangue derramado nas fronteiras bárbaras da Gália. Sua mãe, Cláudia, descendia de uma linhagem de patrícios menores que haviam perdido suas fortunas, mas mantido sua dignidade através de gerações de serviço público meticuloso. O menino cresceu respirando os valores romanos mais puros: disciplina, honra, sacrifício pela pátria e devoção absoluta aos deuses que protegiam o império. Desde criança, Sebastião demonstrava uma natureza excepcional que intrigava e encantava todos ao seu redor. Enquanto outros garotos de sua idade se entretinham com jogos violentos ou travessuras cruéis, ele mostrava uma compaixão incomum pelos menos favorecidos. Nas ruas de Narbona, era comum vê-lo dividindo seu pão com mendigos, carregando água para idosos ou consolando crianças órfãos que vagavam pelas tavernas em busca de sobras. Seus pais interpretavam essa bondade como sinal de nobreza de caráter, uma qualidade que faria dele um líder natural nas fileiras militares. Aos 16 anos, quando a família se mudou para Roma em busca de melhores oportunidades, Sebastião foi imediatamente aceito na guarda pretoriana, graças às recomendações entusiasmadas de oficiais que reconheciam seu potencial. A capital do império o recebeu com toda a sua grandeza estupenda, o Coliseu erguendo-se como uma montanha de pedra e sangue, o Fórum Romano ecoando com os discursos dos senadores, as termas luxuosas onde a elite debatia filosofia entre vapores aromáticos e os templos imponentes onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários aos deuses protetores. Mas como um jovem soldado promissor, admirado por sua coragem e lealdade inabalável ao império, chegou a este momento de agonia suprema, transformado em alvo da ira imperial que antes o celebrava? A história de Sebastião começara décadas antes, nas ruas empoeiradas de Narbona, onde nasceu numa família de comerciantes prósperos que serviam fielmente ao Império Romano. Seu pai, Marcus Sebastianus, era um veterano respeitado das legiões que havia conquistado sua cidadania romana através do sangue derramado nas fronteiras bárbaras da Gália. Sua mãe, Cláudia, descendia de uma linhagem de patrícios menores que haviam perdido suas fortunas, mas mantido sua dignidade através de gerações de serviço público meticuloso. O menino cresceu respirando os valores romanos mais puros: disciplina, honra, sacrifício pela pátria e devoção absoluta aos deuses que protegiam o império. Desde criança, Sebastião demonstrava uma natureza excepcional que intrigava e encantava todos ao seu redor. Enquanto outros garotos de sua idade se entretinham com jogos violentos ou travessuras cruéis, ele mostrava uma compaixão incomum pelos menos favorecidos. Nas ruas de Narbona, era comum vê-lo dividindo seu pão com mendigos, carregando água para idosos ou consolando crianças órfãs que vagavam pelas tavernas em busca de sobras. Seus pais interpretavam essa bondade como sinal de nobreza de caráter, uma qualidade que faria dele um líder natural nas fileiras militares.
Aos 16 anos, quando a família se mudou para Roma em busca de melhores oportunidades, Sebastião foi imediatamente aceito na guarda pretoriana, graças às recomendações entusiasmadas de oficiais que reconheciam seu potencial. A capital do império o recebeu com toda a sua grandeza estupenda. O Coliseu erguendo-se como uma montanha de pedra e sangue, o Fórum Romano ecoando com os discursos dos senadores, as termas luxuosas, onde a elite debatia filosofia entre vapores aromáticos, e os templos imponentes, onde os sacerdotes ofereciam sacrifícios diários aos deuses protetores. Mas foi também em Roma que Sebastião experimentou seu primeiro encontro verdadeiro com o cristianismo. Durante uma patrulha noturna pelos bairros mais pobres da cidade, ele testemunhou uma cena que mudaria para sempre o curso de sua existência. Numa pequena casa de madeira deteriorada, iluminada apenas por velas tremulantes, um grupo de pessoas humildes se reunia em silêncio reverente. Não havia altares dourados, estátuas de mármore ou sacrifícios sangrentos. Apenas vozes suaves entoando cânticos de esperança, mãos calejadas pelo trabalho se estendendo em gestos de caridade genuína e rostos marcados pelo sofrimento que irradiavam uma paz inexplicável. O jovem soldado observou através de uma fresta na parede como um homem idoso, posteriormente identificado como o diácono Lawrence, distribuía pão e vinho aos presentes enquanto falava sobre um carpinteiro da Galileia que havia morrido por amor à humanidade. As palavras penetraram no coração de Sebastião como flechas certeiras, despertando nele uma sede espiritual que nunca soubera existir. Aqueles cristãos não adoravam ídolos de ouro nem exigiam oferendas custosas, eles simplesmente amavam uns aos outros com uma intensidade que fazia os laços familiares romanos parecerem superficiais em comparação. Durante meses, Sebastião viveu uma dúvida agonizante que corroía sua alma dia e noite. Durante o dia, cumpria seus deveres militares com a eficiência impecável que se tornava sua marca registrada, mas suas noites eram consumidas por questões que não encontravam respostas nos ensinamentos tradicionais romanos. Por que os deuses do império exigiam sangue e submissão, enquanto o Deus dos cristãos pedia apenas amor e perdão? Porque a grandeza de Roma se construía sobre montanhas de cadáveres de escravos e prisioneiros, enquanto os seguidores de Cristo encontravam glória na humildade e no serviço aos desprezados. A conversão de Sebastião não foi um momento dramático de revelação divina, mas um processo gradual de iluminação que transformou sua percepção da realidade. Ele começou a frequentar secretamente as reuniões cristãs, sempre disfarçado e cauteloso para não despertar suspeitas. O diácono Lawrence se tornou seu mentor espiritual, guiando-o através das escrituras com a paciência de um pai amoroso. Sob essa orientação, Sebastião descobriu que sua compaixão natural não era uma fraqueza a ser superada, mas um reflexo da imagem divina implantada em seu coração pelo próprio Criador. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou quando chegou o momento de tomar uma decisão definitiva. Numa noite silenciosa de inverno, nas catacumbas úmidas de São Calixto, Sebastião se ajoelhou diante do bispo Caius e recebeu o batismo que selaria seu destino. A água fria que escorreu por seu rosto carregava consigo todos os medos, dúvidas e lealdades divididas que o haviam atormentado. Quando emergiu daquelas águas sagradas, ele não era mais apenas um soldado romano, mas um guerreiro de Cristo, disposto a enfrentar qualquer consequência por sua nova identidade. A dupla vida que Sebastião passou a levar exigia uma habilidade de dissimulação que testava constantemente sua integridade. Durante o dia, participava dos rituais pagãos obrigatórios com um desinteresse cuidadosamente disfarçado, oferecendo incenso aos deuses imperiais enquanto seu coração orava silenciosamente ao Deus verdadeiro. À noite, arriscava sua posição e sua vida para consolar cristãos prisioneiros, levar alimentos às viúvas perseguidas e organizar fugas para famílias inteiras ameaçadas pelos éditos imperiais. Foi durante uma dessas missões clandestinas que Sebastião conheceu Marcos e Marcelinos, dois jovens cristãos condenados à morte por se recusarem a renunciar sua fé. Eles haviam sido presos durante uma batida noturna numa igreja subterrânea e agora definavam numa prisão pútrida aguardando a execução. Seus pais, Nicostrato e Zoe, imploravam desesperadamente que os filhos sacrificassem aos deuses para salvar suas vidas, argumentando que Deus certamente perdoaria uma apostasia forçada.
Quando Sebastião entrou na cela mal iluminada onde os irmãos estavam acorrentados, ele encontrou dois homens jovens cujos corpos já mostravam os sinais da tortura, mas cujos olhos ainda brilhavam com uma determinação inabalável. A conversa que se seguiu seria lembrada por gerações de cristãos como um exemplo supremo de coragem espiritual em face da perseguição. Sebastião não tentou convencê-los a apostatarem. Ao contrário, ele os encorajou a permanecerem firmes, lembrando-lhes que sua fidelidade a Cristo era mais valiosa que a própria vida. Suas palavras tiveram um efeito inesperado e extraordinário. Não apenas Marcos e Marcelinos encontraram nova força para enfrentar o martírio, mas seus próprios pais, testemunhando a paz sobrenatural que emanava de seus filhos condenados, foram tocados pela graça divina e se converteram ali mesmo, na escuridão fétida da prisão. Nicostrato, que chegara como um pai desesperado implorando pela vida dos filhos, saiu como um novo discípulo de Cristo, disposto a compartilhar o destino que antes tentava evitar. A notícia desses eventos se espalhou rapidamente pela comunidade cristã subterrânea, e o nome de Sebastião começou a ser sussurrado com reverência e gratidão. Ele se tornara mais que um protetor secreto, era um evangelista cujas palavras tinham o poder de converter até mesmo os corações mais endurecidos. Mas essa fama crescente também chegou aos ouvidos errados, e logo informantes começaram a relatar comportamentos suspeitos do jovem oficial pretoriano. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve, tem muito mais vindo por aqui. A história de Sebastião era apenas o começo de uma jornada que revelaria os aspectos mais sombrios da perseguição cristã no Império Romano. O imperador Diocleciano, que governava Roma com punho de ferro durante os últimos anos do século III, havia inicialmente tolerado os cristãos com uma indiferença calculada. Ele estava mais preocupado com as ameaças militares nas fronteiras e com a estabilização da economia imperial do que com questões religiosas que considerava secundárias. Mas quando rumores de uma conspiração cristã dentro da própria guarda pretoriana chegaram aos seus ouvidos, sua atitude mudou dramaticamente. Diocleciano convocou Sebastião para uma audiência privada numa manhã nebulosa de outono. O Palácio Imperial estava particularmente imponente naquele dia, com seus mármores polidos refletindo a luz dourada das tochas e os afrescos nas paredes parecendo observar cada movimento com olhos acusadores. O imperador, um homem baixo mas de presença magnética, recebeu o jovem oficial numa sala decorada com troféus de guerra e estátuas dos deuses protetores do império. A conversa começou de forma aparentemente casual, com Diocleciano elogiando o serviço exemplar de Sebastião e sugerindo possíveis promoções futuras. Mas, gradualmente, as perguntas se tornaram mais diretas e perigosas. O imperador queria saber sobre as atividades noturnas de seu oficial, sobre suas opiniões a respeito dos cristãos, sua lealdade absoluta aos deuses tradicionais de Roma. Sebastião respondeu com a diplomacia de quem conhecia o poder das palavras mal interpretadas, mas suas respostas cuidadosas apenas aumentaram as suspeitas imperiais. Foi então que Diocleciano fez a pergunta que selaria o destino de Sebastião. Você adoraria os deuses do império se eu ordenar agora, aqui, diante de mim? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Sebastião podia ouvir seu próprio coração batendo como um tambor de guerra, podia sentir o suor frio escorrendo por suas costas, podia perceber o cheiro do incenso queimando nos altares próximos. Mas quando finalmente falou, sua voz era firme e clara. Eu adoro apenas o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. A fúria de Diocleciano foi instantânea e terrível. Seu rosto se contorceu numa máscara de ódio que transformou completamente suas feições, e sua voz, antes controlada e sedutora, se tornou um rugido de animal ferido. Como ousava um soldado comum, beneficiário da generosidade imperial, trair a confiança depositada nele? Como se atrevia a escolher um deus estrangeiro em detrimento das divindades que haviam tornado Roma senhora do mundo? A prisão de Sebastião foi ordenada imediatamente, mas não numa cela comum.
Diocleciano queria que sua queda fosse pública e exemplar, uma demonstração clara de que nem mesmo a posição mais privilegiada poderia proteger aqueles que traíam os deuses do império. Sebastião foi levado para um calabouço especial no Palatino, onde prisioneiros importantes aguardavam julgamentos que já tinham vereditos pré-determinados. Durante dias intermináveis, ele permaneceu acorrentado numa cela úmida, onde a luz do sol nunca penetrava. O cheiro de mofo e excrementos era sufocante, e o som constante de goteiras criava uma tortura psicológica que testava os limites da sanidade humana. Seus antigos companheiros de armas passavam diante de sua cela evitando olhar diretamente para ele, alguns por vergonha, outros por medo de serem associados ao traidor. Mas nem mesmo nessas condições degradantes a fé de Sebastião vacilou. Ele transformou sua cela em uma capela improvisada, onde orava constantemente e recebia visitas secretas de cristãos corajosos que arriscavam suas próprias vidas para lhe trazer alimentos e palavras de encorajamento. Sua presença continuava exercendo uma influência extraordinária sobre todos que a encontravam, e mesmo alguns guardas começaram a questionar secretamente a justiça de sua prisão. O julgamento de Sebastião foi uma farsa judicial cuidadosamente orquestrada para legitimar uma decisão já tomada. Diocleciano presidiu pessoalmente a sessão, cercado por senadores, oficiais militares e sacerdotes pagãos que formavam um tribunal intimidador. A acusação formal era traição ao Estado, mas todos sabiam que o verdadeiro crime era a fidelidade a Cristo. Quando chegou o momento de sua defesa, Sebastião surpreendeu a todos com um discurso que seria lembrado como uma das páginas mais eloquentes da literatura cristã primitiva. Ele não negou sua fé, nem implorou por clemência, mas usou aquela oportunidade para proclamar a verdade do Evangelho diante dos mais poderosos do império. Suas palavras ecoaram pelas paredes de mármores com uma autoridade que fazia os acusadores se sentirem como réus. Ele falou sobre o amor de Cristo que superava todas as lealdades terrenas, sobre a paz que apenas o príncipe da paz poderia oferecer, sobre a esperança de uma vida eterna que tornava a morte temporal irrelevante. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna, e essa certeza transparecia em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar dirigido aos seus julgadores. A sentença foi pronunciada com uma crueldade calculada que revelava toda a malícia de Diocleciano. Sebastião não seria simplesmente executado. Ele seria amarrado a um poste no campo de Marte e usado como alvo pelos arqueiros da guarda pretoriana, seus próprios antigos companheiros. A ironia era deliberada e dolorosa. Aqueles que antes o respeitavam como líder, agora seriam forçados a participar de sua destruição. Na manhã da execução, Roma acordou com um céu cinzento carregado de nuvens ameaçadoras que pareciam pressagiar algo terrível. O campo de Marte, normalmente reservado para exercícios militares e celebrações triunfais, foi transformado num anfiteatro da morte, onde milhares de espectadores se reuniram para testemunhar o fim do soldado cristão. Sebastião foi arrastado seminu através das ruas de Roma, amarrado por cordas que cortavam sua pele a cada movimento. A multidão que se aglomerava ao longo do percurso mostrava toda a diversidade da sociedade romana. Patrícios elegantes observando das janelas de suas mansões, plebeus gritando insultos e obscenidades, escravos sussurrando orações em idiomas estrangeiros e cristãos disfarçados chorando silenciosamente pela sorte de seu irmão na fé. Quando chegou ao local da execução, Sebastião foi amarrado a uma estaca de madeira que havia sido especialmente preparada para maximizar seu sofrimento. As cordas eram ásperas e apertadas, cortando a circulação e causando uma dor constante que se intensificava a cada movimento. Diocleciano assistia de uma tribuna especial, cercado por sua corte e saboreando antecipadamente a humilhação final de seu antigo oficial. Os arqueiros selecionados para a execução eram todos veteranos experientes, escolhidos não apenas por sua habilidade, mas por sua lealdade inquestionável ao império. Eles haviam recebido ordens específicas, não mirar em órgãos vitais, mas prolongar a agonia de Sebastião através de ferimentos múltiplos e dolorosos.
Era uma forma de tortura refinada que combinava a habilidade técnica com crueldade psicológica. A primeira flecha atingiu o ombro esquerdo de Sebastião com um impacto que reverberou por todo o seu corpo. A dor era descritiva, como se um ferro em brasa tivesse sido cravado em sua carne, mas ele não gritou. Seus lábios se moviam em oração silenciosa, enquanto o sangue começava a escorrer pela madeira ressecada do poste. A segunda flecha perfurou sua coxa direita, causando espasmos musculares que o fizeram arquear as costas contra as cordas que o prendiam. Uma após outra, as flechas encontravam seu alvo com precisão cruel. Braços, pernas, torso, cada parte de seu corpo se tornava receptáculo de uma dor que transcende qualquer experiência humana normal. O sangue que escorria criava um padrão grotesco sobre sua pele, como se fosse uma pintura macabra executada por artistas sádicos. Mas mesmo assim, aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno em sua resistência espiritual. A multidão reagia com uma mistura perturbadora de excitação e repulsa. Alguns gritavam aprovação a cada flecha que atingia o alvo, outros começavam a se sentir desconfortáveis com a brutalidade prolongada do espetáculo. Crianças escondiam os rostos nos mantos de seus pais, enquanto mulheres sussurravam orações aos deuses, pedindo que aquele sofrimento terminasse logo. Mas o que mais impressionava os espectadores era a expressão no rosto de Sebastião. Apesar da dor física inimaginável, seus olhos não mostravam desespero ou ódio, mas uma serenidade sobrenatural que desafiava toda a compreensão humana. Ele parecia estar vendo algo que os outros não conseguiam perceber, como se sua consciência já estivesse parcialmente transportada para uma realidade além daquela arena de tortura. Quando os arqueiros finalmente baixaram seus arcos, o corpo de Sebastião parecia mais uma almofada de alfaiate perfurada por dezenas de agulhas do que um ser humano. As flechas se projetavam de sua carne como espinhos de um cacto diabólico, cada uma representando uma ferida que deveria ter sido fatal, mas de alguma forma incompreensível ele ainda respirava, ainda mantinha os olhos abertos, ainda movia os lábios em oração incessante. Diocleciano desceu da tribuna para inspecionar pessoalmente o resultado de sua vingança. Quando se aproximou do poste onde Sebastião estava amarrado, ele esperava encontrar um homem quebrado, suplicando por clemência e renunciando à fé que o havia levado àquela situação. Em vez disso, encontrou um olhar que o penetrou até a alma, cheio de uma compaixão que o fez recuar instintivamente. «Ainda assim você não renunciará ao seu Deus crucificado?» perguntou o imperador, sua voz traindo uma insegurança que não conseguia completamente disfarçar. A resposta de Sebastião foi um sussurro que de alguma forma se tornou audível a toda a multidão presente. «Ele morreu por mim. Como posso negar aquele que me deu a vida eterna?» Essas foram as últimas palavras que Sebastião pronunciou publicamente naquele dia terrível. Diocleciano, frustrado por não conseguir quebrar o espírito de seu prisioneiro, ordenou que ele fosse deixado ali, amarrado ao poste, para que morresse lentamente durante a noite. Era uma crueldade adicional que revelava a mesquinhez de um poder que se sentia ameaçado pela fé inquebrável de um homem comum. Mas a história de Sebastião não terminaria ali, naquele campo ensanguentado sob o céu romano. Durante a noite, quando as multidões se dispersaram e os guardas relaxaram sua vigilância, uma figura sombria se aproximou do local da execução. Era Irene, uma viúva cristã cuja fé havia sido fortalecida pelos ensinamentos de Sebastião durante seus dias como evangelista secreto. Ela esperava encontrar um cadáver para dar-lhe sepultura digna, mas descobriu algo que desafiava toda a lógica médica e humana. Sebastião ainda estava vivo. Inconsciente, mas respirando. Seu corpo devastado, mas sua alma ainda presa ao mundo dos viventes por fios tênues que pareciam sustentados por uma força sobrenatural. Com a ajuda de outros cristãos corajosos, Irene conseguiu cortar as cordas e transportar Sebastião para sua casa, onde ele seria cuidado durante semanas de recuperação que muitos consideraram milagrosa. As feridas eram profundas e numerosas, mas nenhuma havia atingido órgãos vitais, como se uma mão invisível tivesse guiado cada flecha para causar dor máxima sem causar morte imediata.
Durante os dias de convalescência na casa de Irene, Sebastião experimentou visões e revelações que fortaleceram ainda mais sua fé. Ele falava frequentemente de anjos que o haviam protegido durante a execução, sobre a presença tangível de Cristo consolando-o nos momentos de maior agonia, sobre a certeza absoluta de que sua sobrevivência tinha um propósito divino específico. Quando finalmente se recuperou o suficiente para caminhar, Sebastião tomou uma decisão que chocou mesmo seus irmãos cristãos mais devotos. Em vez de fugir de Roma ou se esconder nas catacumbas até que a perseguição diminuísse, ele decidiu confrontar Diocleciano novamente, proclamando publicamente sua fé e denunciando a injustiça da perseguição aos cristãos. Numa manhã clara de primavera, quando o imperador caminhava pelas escadarias do palácio acompanhado de sua guarda pessoal, Sebastião emergiu da multidão como um fantasma ressuscitado. Sua aparência era impressionante. As cicatrizes das flechas cobriam seu corpo como uma armadura de sofrimento, mas seus olhos brilhavam com uma luz que parecia vir de outro mundo. A confrontação que se seguiu foi breve, mas intensamente dramática. Diocleciano, inicialmente paralisado pelo choque de ver vivo aquele que havia ordenado executar, rapidamente se recuperou e ordenou que Sebastião fosse espancado até a morte ali mesmo, nas escadarias do palácio. Desta vez, não haveria espetáculo público, nem oportunidade de resgate, apenas uma violência rápida e definitiva que garantiria que não houvesse segunda ressurreição. O martírio final de Sebastião foi testemunhado apenas por soldados e oficiais palatinos, mas sua coragem naqueles momentos finais se tornou lenda entre os cristãos. Mesmo enquanto era espancado, ele continuava orando em voz alta, intercedendo não apenas por si mesmo, mas pelos próprios algozes que executavam as ordens imperiais. Quando seu corpo finalmente sucumbiu aos ferimentos, os soldados o arrastaram para um esgoto próximo, pensando que assim impediriam que se tornasse relíquia para os cristãos. Mas nem mesmo essa indignidade final conseguiu apagar o legado que Sebastião havia construído através de sua vida e morte extraordinárias. Dias depois, Santa Lucina, uma matrona cristã que havia sido instruída em sonhos sobre o local onde o corpo havia sido abandonado, organizou uma busca secreta que resultou na recuperação dos restos mortais de Sebastião. Ele foi sepultado nas catacumbas que hoje levam seu nome, onde sua tumba se tornou local de peregrinação e milagres que perduraram por séculos. A ironia do destino de Sebastião é que sua execução, planejada para desencorajar outros cristãos, teve o efeito oposto. Sua história se espalhou rapidamente por todo o império, inspirando incontáveis conversões e fortalecendo a fé daqueles que já seguiam Cristo. O soldado que Diocleciano tentou usar como exemplo de fracasso se tornou símbolo de vitória espiritual que transcendeu todas as tentativas de supressão. Séculos depois, quando o próprio cristianismo se tornou a religião oficial do império que antes o perseguia, São Sebastião foi canonizado e se tornou padroeiro dos soldados, dos atletas e de todos aqueles que enfrentam perseguição por sua fé. Sua imagem, frequentemente representada amarrado ao poste, perfurado por flechas, se tornou uma das mais reconhecíveis da arte cristã, simbolizando a coragem de manter convicções mesmo diante da morte. A narrativa de Sebastião revela paradoxos profundos sobre a natureza do poder, da fé e da resistência humana. Um império que se considerava eterno e invencível foi desafiado e, em última análise, transformado por homens e mulheres que não possuíam exércitos nem riquezas, mas apenas uma convicção inabalável na verdade de suas crenças. Diocleciano, que se julgava senhor da vida e da morte, descobriu que existem realidades que transcendem o poder temporal e não podem ser destruídas pela violência física. A história também ilustra como o sofrimento, quando enfrentado com dignidade e propósito, pode se transformar em fonte de inspiração e transformação para gerações futuras. As feridas de Sebastião se tornaram sementes de esperança, suas cicatrizes se transformaram em símbolos de vitória, e sua morte aparente se revelou como nascimento para uma imortalidade que nenhum imperador poderia conceder ou negar. Mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou, e essa constância se tornou seu maior triunfo.
Numa época em que a lealdade era medida pela disposição de sacrificar aos deuses imperiais, Sebastião escolheu uma lealdade superior que o levou ao sacrifício supremo. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. E essa certeza lhe deu forças para suportar tormentos que teriam quebrado homens aparentemente mais fortes. O legado de São Sebastião nos ensina que a verdadeira força não reside na capacidade de causar sofrimento, mas na habilidade de suportá-lo com graça. Sua vida demonstra que existem valores pelos quais vale a pena morrer e que essa disposição para o sacrifício último pode ser mais poderosa que todos os exércitos e editos imperiais. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno, provando que certas verdades são indestrutíveis e certas vidas transcendem as limitações da mortalidade. A execução de São Sebastião foi, de fato, mais horrível do que podemos imaginar, não apenas pelos aspectos físicos da tortura, mas pela crueldade psicológica, pela traição de antigos companheiros, pela solidão do abandono humano. Mas, paradoxalmente, foi também mais gloriosa do que qualquer triunfo militar, porque demonstrou a capacidade da fé de transformar a própria derrota em vitória, a morte em nascimento e o fim em começo eterno.